Uma vez que o rei Dom João VI retorna a Portugal, né, a Revolução do Porto retira o seu poder absolutista, né, e quem passa a governação às cortes, as coisas começam a mudar, inclusive para o Brasil, porque essas cortes de Portugal passam a exigir que o Brasil volte com o Pacto Colonial, né? Lembra, o Pacto Colonial é a relação onde a colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole, ou seja, as cortes de Portugal queriam que o Brasil só pudesse fazer comércio com Portugal. Então, o Brasil já vinha fazendo comércio com a Inglaterra, por exemplo, comprando e vendendo produtos com os ingleses, e isso iria acabar. E para a elite brasileira, isso ia ser muito ruim, isso ia gerar um prejuízo enorme para essa elite, né? E as pessoas no Brasil, então, não receberam muito bem essa ideia que veio de Portugal, né, de se restabelecer os laços coloniais entre Brasil e Portugal. Então, a elite começa a pressionar, né, para que não se aceite essa situação. Quem estava aqui no comando do Brasil era o Dom Pedro, né, e o Dom Pedro, então, ele passa a resistir, né, para não aceitar esse retorno ao Pacto Colonial. As cortes portuguesas, né, percebendo a atuação do príncipe aqui, né, exigem que o Dom Pedro retorne a Portugal, para que assim, né, o Brasil voltasse a ser uma colônia, como era o desejo das cortes, só que o Dom Pedro recusa, né? É o famoso dia do fico, né? O dia do fico é o dia que o Dom Pedro fala, eu fico, né? Assim, eu fico no Brasil, não volto a Portugal. Isso deixou as cortes, então, inconformadas, porque foi uma ordem dada pelas cortes, e as cortes, então, exigiram a prisão do Dom Pedro. Quando o Dom Pedro fica sabendo disso, né, ele então se sente ali afrontado, né, com aquela situação, e ele então declara a independência. Ele estava saindo de São Paulo nesse momento, né, no dia 7 de setembro de 1822, ele estava próximo de um rio, né, chamado Rio Ipiranga, né, não era um rio muito grande, era mais um riacho, né, mas é o Rio Ipiranga, né, às margens do Rio Ipiranga. O Dom Pedro então dá o famoso grito, independência ou morte, né? O grito da independência. E a partir desse momento o Brasil então declara rompida a sua relação com Portugal, né? O Brasil deixa de ser Reino Unido com Portugal, né? E o Brasil deixa de ser colônia de Portugal de forma definitiva. Portugal não aceita, né? Tropas portuguesas vão tentar retomar o controle do Brasil, teremos alguns confrontos e talvez os principais aconteceram na Bahia, né? Então na Bahia ali haverá confrontos onde as tropas brasileiras vão conseguir derrotar as tropas portuguesas. Então, apesar de não ter tido uma guerra generalizada pelo país, né, houve sim confronto militar entre brasileiros e portugueses e o Brasil venceu, né, e Portugal só foi reconhecer a independência do Brasil anos mais tarde. Mas, para nós, oficialmente, o dia 7 de setembro de 1822, né, o dia que o Dom Pedro declara a independência, é o dia então que a gente comemora a nossa independência, é quando o Brasil então se torna um país autônomo, né, um país independente, sem ligação com qualquer outro país.